Você vai transmitir? Vai o quê? Transmitir o culto? Não tem equipamento que trabalha transmissão. Ah, tá bom. Porque daí eu não uso o microfone. Ah, tanto faz. Faz, né? Usa ou não usa, tanto faz. É que a gente não tem equipamento para fazer transmissão. Eu tô preferindo não usar. Mas é porque não vai transmitir, né? Não vai transmitir. É, vai ser gravado, depois vai ser baixado no YouTube e posto. Hã? Você quer que eu use o microfone? Porque eu posso usar. Daí grava melhor, né? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Mas é melhor pra gravação, mas no caso do que tá falando aí, ele não vai conectar o celular, não vai gravar Tudo bem, pessoal? É um dia excepcional, é um dia bem diferente ao normal. Inclusive, então, eu vou tentar fazer tudo em português, que a gente dispensa a tradução. Caso não der, eu vou pedir socorro, então, tá bom? Então tá, vamos iniciar o nosso culto de hoje. Vamos então silenciar o nosso coração, nos preparar, né, para estar com o nosso Senhor, falando com Ele antes de mais nada. Então vamos ficar em oração.
nós somos chamados por nosso Senhor. Nós somos chamados também para fazer a obra dele. Então ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão desanimamos. Antes de fazer qualquer coisa, senhores, vamos louvar ele, né? Ele é o nosso Senhor. Vamos ficar em pé? É o Rei dos Reis, vamos adorar. Vamos sentar? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, o Rei dos Reis e o nosso maior Consolador, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe o que cada um está passando, mas apesar de tudo, Senhor, nós ainda queremos agradecê-lo, prestar nossa gratidão ao Senhor por tudo que está acontecendo, pois somos chamados por Senhor e sabemos que são sinais, que é inevitável que passemos por todas essas situações. Mas Deus, agradecemos mais ainda, além de tudo, apesar de tudo, porque podemos ter a paz, ter essa paz que transcende tudo, pois essa paz que vem do Senhor, essa paz que nos deixa tranquilos, que nos deixa
suficientes para enxergar além. Senhor, obrigada por tudo. E, Senhor, mais uma vez, constatamos que somos realmente minúsculos, miseráveis. Diante de tudo isso, Senhor, nós não podemos fazer nada, a não ser clamar o Seu nome. Então, Senhor, esteja conosco, fortalecendo cada um de nós. Esteja em nossos corações, cada vez mais, chamando para que voltemos diante do Senhor, que estabeleçamos o nosso relacionamento contigo, que cada um de nós possamos estar pedindo ao Senhor que sonde os nossos corações. Nesse tempo agora, Senhor, mais do que nunca, precisamos saber quem somos nós, quem realmente somos chamados, para que somos chamados também. Então, Deus esteja conosco, conduzindo o nosso caminho, mostrando cada passo que nós damos. Deus, que esteja em nossos corações, nos dando essa segurança e que sabemos que o Senhor está sob controle, está o soberano, Senhor. Tem todo o controle está em suas mãos. Deus, também precisamos orar pelos irmãos que hoje não possam estar conosco aqui. Sabemos que cada um na sua casa, nesse momento, também estão dedicando o tempo para com o Senhor. Estão tendo um tempo de dedicação para com o Senhor. Estão também em culto com o Senhor. Que nesse momento agora o Senhor possa estar falando a cada um deles, individualmente, pessoalmente. Que cada um de nossos irmãos possam se aproximar ainda mais do Senhor, compreendendo de tudo que está acontecendo e se entregando para o Senhor, e também chamando o Senhor para que possamos então fazer diferença nesse momento agora para dentro da comunidade onde nós estamos, pois o Senhor nos chamou não para a nossa própria vida, mas sim para os outros, para fazer obras, para servir os outros. Então, mais do que nunca, que tenhamos essa compreensão, esse entendimento. Senhor, esteja então conosco, que o Espírito Santo esteja aqui, fluindo entre nós. Que o Espírito Santo venha estar nos ajudando a compreender a palavra. Que hoje o que for falado aqui, Senhor, possamos receber como um bom nutriente para a nossa vida diária, para a nossa vida espiritual. E saindo daqui, possamos então transformar a palavra ouvida como a essência do nosso espírito, da nossa alma, que possamos então viver. Deus, nos ensine cada vez mais, nos ensine. Cada vez mais sabemos que precisamos do Senhor. Nossa dependência do Senhor está cada dia mais forte. Então, nos ensine, Deus, que cada um de nós aqui possamos nos humilhar diante do Senhor, para que então a palavra do Senhor possa entrar. Não precisa pedir licença, que venha, Senhor. Então, que mais uma vez a gente se entrega diante de Ti. E que o Senhor, que é o nosso Pai, que é o Senhor da nossa vida, nosso Salvador, fale conosco. E nós entregamos o culto de hoje em Suas mãos. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, vamos para a próxima, que é a nossa leitura responsiva. E nós todos podemos fazer um pouco diferente, né? Falamos em português. E aí, eu começo e vocês então me respondem. Tá bom assim? Então, vamos lá. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar exatamente como tudo
Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase. Tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia em todos os sítios da terra animais selvagens, répteis e aves dos céus. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. É a palavra do Senhor. Tudo que Ele abençoou não é mais impuro. Vamos de novo louvar o nosso Senhor? Senhor, eu creio. Vamos ficar em pé? Yes.
Senhor cuidará tudo que for nosso. Tudo, o Senhor nos cuidará. Vamos para a leitura bíblica de hoje, que está em Atos 14, 1 a 6. Atos 14, 1 a 6. Então, vou ler, vamos acompanhando então. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer e incitaram os gentios, irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, com os seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores. Hoje nós não temos crianças aqui, então a gente vai direto para a pregação, para a mensagem de hoje. Pague o preço. Bom dia. Acho que eu estou tão acostumado a pegar aqui com tradução que eu estou até me sentindo estranho. Mas vamos lá. Gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho daquilo que a gente tem visto nesses meses de escola dominical a respeito daquilo que Deus fez na vida da igreja primitiva através de Atos dos Apóstolos. A gente tem um momento da história da igreja muito bonito, porque nós temos uma conversão que não se deu por causa de uma pregação. Nós estamos falando aqui de Paulo, que não ouviu a palavra através dos cristãos. Ao contrário, né? Ele perseguia, o que ele ouvia ele rejeitava, ele mandava apedrejar, ele matava, perseguia, e de repente ele tem uma revelação, e essa revelação vem do próprio Deus, e esse homem que antes era um perseguidor da igreja, agora é um fomentador da igreja, é alguém que faz com que a igreja se espalhe. E a gente percebe que Paulo e Barnabé eram duas pessoas muito bem cotadas pela igreja para serem enviados a outras regiões para falar do Evangelho. Paulo era alguém que tinha muito estudo, que tinha uma boa eloquência, era um homem que argumentava bem, falava muito bem. E Barnabé era conhecido como uma pessoa fantástica, um líder impressionante, que era muito generoso, que tinha muita influência. Então a gente percebe que a igreja, quando vai mandar alguém para o campo, ou para alguém para longe, que eu não acredito nessa ideia de campo local, né? Mas acredito no envio de pessoas para outras partes do mundo, a igreja pega o que tem de melhor e faz o envio. Ela não pegou duas pessoas que não tinham muita relevância no meio da comunidade. Elas pegam Paulo. Alguém pode dizer assim, mas é claro, eles queriam se livrar de Paulo, né? Porque Paulo perseguia a igreja, eles não queriam Paulo por perto, mas na verdade eles colocam Paulo com Barnabé, que era um homem requisitadíssimo, e eles enviam os dois para fazer a obra. E quando eles chegam, eles entram na sinagoga judaica e falam com tanta paixão que a multidão que está ali ouve aquilo e fica encantada com aquilo. Gente, vocês já repararam que a gente, quando fala de algo que aconteceu com a gente, que é algo que a gente quer compartilhar, que a gente fala isso com tanto interesse que os nossos melhores amigos querem nos ouvir? Você já reparou que quando um adolescente, um jovenzinho passa no vestibular, ele conta isso com tamanho entusiasmo, que é até difícil que o pessoal ao redor não se contagie com a boa notícia?
Você já reparou que quando a gente vivencia alguma coisa com prazer, com gosto, nós gostamos de falar a respeito daquele assunto? Essa era a paixão que estava no coração de Paulo e no coração de Barnabé. Eles entram na sinagoga judaica e falam de algo que eles estão vivenciando. Eu tenho alguns pensamentos sobre o apóstolo Paulo, porque ele mesmo fala que tudo aquilo que ele aprendeu diretamente de Jesus. Alguém pode questionar, porque nesse momento Jesus já havia morrido e ressuscitado. Mas foi o próprio Jesus que aparece para Paulo, é o que a Bíblia relata, e depois diz que Paulo fica recluso durante 3 anos. Pois eu digo para você uma coisa, o tempo que os apóstolos de Jesus conviveram com Jesus no seu ministério foi também de 3 anos. Então eu não ficaria surpreso se ao chegar no céu eu fosse perguntar para Jesus e para Paulo o que aconteceu naqueles 3 anos, e os dois, Jesus e Paulo, me contassem: não, a gente passou um tempo juntos e eu ensinei Paulo tudo o que ele sabe. Isso não me seria surpresa nenhuma. Paulo estava tão cheio que ele falava daquilo que ele estava apaixonado. É claro que uma fala, um discurso assim, inflama as pessoas que estão ao nosso redor. Eu me lembro de algumas vezes do presbítero Léo falar que no consultório, às vezes ele está atendendo e tal, e a pessoa está ali imobilizada, cheia de agulha, não tem jeito, né? Ela vai ouvir. Eu preciso aprender esse negócio de agulha, porque é uma ótima estratégia. E eu imagino como é essa fala. Porque quando nós estamos com o coração cheio, a boca fala daquilo que está cheio no coração. E é com paixão. Então, quando nós formos testemunhar, nós precisamos estar falando daquilo que nós estamos vivendo, senão a fala sai vazia. Esse é um sinal, essa é uma marca de quem realmente tem um relacionamento com Cristo. Nós falamos daquilo que nós conhecemos. Me lembro quando eu era jovenzinho e a minha mãe gostava das novelas da Globo. Numa época em que as novelas da Globo ainda eram bastante assistíveis. Hoje está bem difícil. Mas eu me lembro da minha mãe conversando com as minhas tias e com as minhas primas da novela da Globo. E eu me lembro das novelas principais, que os últimos capítulos iam pegar fogo, né? E as pessoas queriam assistir, não queriam perder por nada, e no outro dia o comentário era só esse. Quando algo enche o nosso coração, a gente quer compartilhar, a gente quer falar. Por isso que eu acredito ser importante, tudo bem que em época de pandemia, esse é o último culto presencial, mas fora as épocas de pandemia, nós temos que nos encontrar, nós temos que nos alimentar, nós temos que aprender mais, nós temos que descobrir, aplicar na nossa vida. Por isso que eu considero testemunhos fundamentais. O que são os testemunhos, se não a possibilidade, a oportunidade de falar para quem está ouvindo daquilo que Jesus fez hoje na minha vida. Eu não estou falando de algo de 2000 anos atrás, estou falando de agora. Por isso que os testemunhos são fundamentais na vida da igreja. Paulo e Barnabé, quando entram na sinagoga, eles falam de tal modo que grande multidão chega a crer. Claro que quando a gente faz isso, quando a gente fala de algo que a gente está vivendo, nós vamos ter todos os tipos de público. Alguns vão olhar para a gente e se empolgar, se encantar. Mas se tem uma característica do Evangelho, é que o Evangelho causa um desconforto tremendo em algumas pessoas. E não tem como ser diferente. Porque o Evangelho é a anunciação de uma palavra de um reino, que é um reino de amor, é um reino de justiça. E amor e justiça incomodam. Gente, não vamos achar que a gente vai sair por aí vivendo uma vida cristã sem consequências. Não tem jeito. Se você perceber, lá no versículo 2, diz que alguns judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra Paulo e Barnabé. Vai ter gente que vai olhar para aquilo que a gente está fazendo, vai ter gente que vai olhar para aquilo que a gente está vivendo e vai se incomodar. Aliás, se não for assim, certamente tem algo errado com o nosso discurso. Veja que Paulo e Barnabé falaram com tanto entusiasmo que muitos creram.
Mas qual é o conteúdo daquilo que eles falaram? Nós sabemos que o reino de Deus é um reino de amor e é um reino de justiça. E a justiça incomoda, porque a justiça denuncia. A justiça ela denuncia a desigualdade. A justiça ela denuncia aquilo que é anti-amor. A justiça por si só é um ato de denúncia. Mesmo que a gente não faça uma denúncia direta, ao falar da justiça, a gente denuncia a injustiça. Sabe quem que eu me lembro? O profeta Natã, no episódio em que ele está na frente do rei Davi. Logo depois que Davi havia cometido adultério com Batseba e promovido o assassinato, a morte de Urias. Natã vai fazer uma visitinha para o rei Davi. Veja, Davi é a representação ali do Estado, é a representação também daquele que é o ungido do Senhor. Você já ouviu aquela expressão muito usada em igrejas evangélicas, não toque no ungido do Senhor? Pois bem, Davi era ungido do Senhor, era rei, era escolhido por Deus, representava o Estado, representava a religião judaica, mesmo não sendo sacerdote, também era ungido do Senhor. E de repente Natã chega ali e conversa com Davi, falando sobre injustiça, falando sobre desamor, de uma maneira completamente assim, com quem não quer nada. E aí Natã começa com uma história. No Nordeste, as pessoas, me lembram que meu pai é nordestino, meu pai costumava falar assim, isso aí é conversinha mole. Conversinha mole é uma conversinha com quem não quer nada, sabe? Conversinha mole, né? Aí Natã começa com o rei Davi com uma conversinha mole. Davi, olha só, o que você acha dessa história aqui, ó? Aí tinha um rapaz, ele tinha uma vinha, ele tinha umas ovelhas, e aí chega uma pessoa que queria dar uma festa e tal, e ele tinha lá suas ovelhas, tinha sua vinha, mas ele queria aquela vinha, aquela ovelha, ele faz uma oferta. E naquela oferta, aquele homem que só tinha que falar assim, olha, não, obrigado e tal, mas ele fala assim, não, e ele vai lá, mata todo mundo, pega lá as ovelhas, mata as ovelhas, pega a vinha, pega tudo. O que você acha dessa história, Davi? E Davi, enfurecido, fala, mas isso é um absurdo, onde que aconteceu essa história? Quem é esse homem? Nós temos que acabar com esse homem. E aí Natã olha para o rei Davi e fala assim, então Davi, esse homem é você. A casa caiu. Isso é evangelho. A palavra de Deus é uma palavra que confronta a injustiça, mesmo quando ela não fala diretamente da injustiça, mas se a palavra de Deus falar da justiça, ela vai causar esse efeito, é inevitável. Então, alguns dos judeus se irritaram. Gente, eu queria dizer para você que não tem como você viver uma vida cristã sem incomodar pessoas ao seu redor. É impossível. Se você vive uma vida cristã e não incomoda absolutamente ninguém, tem alguma coisa de errado aí. Não tem como viver o cristianismo, não tem como anunciar a palavra do reino de Deus sem gerar desconforto. E eu não estou aqui incentivando nós a sermos os evangélicos chatos, que é o que mais tem por aí, concorda comigo? Evangélico e chato ultimamente, infelizmente, tem virado sinônimo. Porque tem gente que acha que eu tenho que incomodar, porque o reino de Deus incomoda, aí sai falando mal dos outros. Não senta aí, não usa essa roupa, não faz isso. Mas você está ouvindo a música do mundo. Para de ser chato. Não tem a ver com ser chato, tem a ver com pregar a justiça. Pode ter certeza que Paulo e Barnabé não estavam pregando para aquelas pessoas, seus safados, sem vergonhas, pecadores. Eles não estavam fazendo isso, mas pode ter certeza. Aliás, é muito raro quando Jesus dá uma palavra dessa. Você já reparou que toda vez que quando Jesus dá uma palavra mais dura, nunca é para o povo, sempre é para os religiosos? Não é interessante? Aí chegavam os religiosos lá para acusar os outros disso daqui, para mostrar que eles eram superiores, e Jesus virava para eles e dizia, raça de víboras. Por quê? Porque Jesus conhecia a hipocrisia daquelas pessoas.
A gente não precisa apontar o dedo para alguém para falar do Evangelho. Não estou incentivando ninguém aqui a ser chato, porque eu preciso ser incomodado, porque senão eu não sou cristão. Não é disso que eu estou falando. Mas ser cristão autêntico e viver os valores do reino causa desconforto nas pessoas. É inevitável. Então, se você tem vivido uma vida que não gera desconforto em alguém, saiba, talvez esse seja um sinal de que você não esteja pagando o preço de ter a identidade de Cristo cravada no seu coração. Mas vamos continuar, porque no versículo 3 diz: entretanto demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Quando nós estivermos sendo perseguidos, e quando as pessoas se incomodarem com aquilo que a gente está fazendo e falando, quero te dar uma sugestão: permaneça firme. Deixa eu contar um pouquinho de uma situação pessoal que eu vivi. Eu me lembro de frequentar uma igreja que sabia que eu estava indo morar numa favela com a minha família. E de repente isso causou em alguns uma admiração, porque algumas pessoas acham que isso é muita coisa. Foi morar na favela. Aqui do lado aqui, gente, no Jardim Botânico, não é? Né? E outras pessoas ficaram extremamente incomodadas. Me lembro de um irmão que veio falar para mim: você sabia que você está expondo as suas filhas? Eu tive que concordar com ele, certo? Eu olhei para ele e falei: não, você tem razão, estou expondo suas filhas. Você sabia que você está sendo irresponsável? Aí eu tive que discordar dele. Eu falei: não, desculpa, eu não acho isso. Porque se aconteceu alguma coisa com a sua filha, é um bom argumento, não é, gente? Pensa, eu tenho duas meninas lindas, vocês já viram elas aqui. A Thaís é maravilhosa, menina inteligente, tá uma vareta assim de alta, né? Você olha assim para ela e fala: que isso? O que deu para comer aqui, né? A Juju continua uma bolinha redonda, maravilhosa, linda. Amo minhas filhas. Amo de paixão as minhas filhas. E aí falaram: então, você está expondo as suas filhas. Você está sendo irresponsável. Aí eu tive que responder ao irmão, porque eu não vejo assim. Eu perguntei para aquele irmão: amado, você acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Gente, qual crente aí não acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Levanta a mão. Imaginei. Aí eu falei: você concorda comigo que Deus está sob o controle de quem morre, quem vive, de quando vai morrer, de como vai morrer? Sim ou não? Aí o cara: sim. Eu falei: então como é que você está dizendo que eu sou irresponsável, meu? Do que você está falando? Eu não tenho poder sobre essas coisas. Se for para minhas filhas morrerem, eu prefiro que elas morram vendo uma família que resolveu tentar servir a Deus da melhor forma possível, do que morrer numa balada de overdose. Qual que você prefere? Você acha que você tem controle sobre a vida e a morte? Gente, nós não temos, é Jesus quem tem. Os sinais de quem acompanha o reino vão junto com quem é reino. Paulo e Barnabé estavam numa situação onde eles não só falavam, como foram perseguidos, como insistiram, teimaram, e Deus começou a mostrar, através de sinais e maravilhas, que estava com eles, de que eles estavam fazendo a obra de Deus, praticando um reino de justiça. Os sinais acompanham. E não são só os sinais dos milagres e das maravilhas. Estou falando do sinal de nós perseverarmos quando fomos perseguidos, de nós incomodarmos quando abrirmos a boca para falar, de nós mantermos um pé firme naquilo em que nós acreditamos. Não tem como. Os sinais vão acompanhar. Um dos sinais é gente perseguindo. Outro sinal é Deus abençoando através daquilo que a gente está fazendo. Paulo e Barnabé estavam ali
e as pessoas eram abençoadas com a sua presença. No versículo 4, diz assim: mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Gente, segue firme com Jesus e você vai ver que você vai ter 3 tipos de pessoa ao seu redor. As que acham legal e bonito. Olha que legal, que bonito. Nossa, eu conheço um monte de gente assim. Ai, acho tão legal isso que você faz. Acho tão bonito isso que você fala. Nossa, que legal. Mas fica nisso. É legal. Não faz muita diferença, só acha bonito. São os simpatizantes. Existe outro tipo de pessoa, que são aqueles que vão odiar o que você está fazendo. Vão arranjar argumentos para que você pare de fazer o que está fazendo. São pessoas que vão olhar e vão falar assim: isso aí que você está fazendo chama-se loucura, irresponsabilidade, demência. Quando te falarem isso, primeiro você lembra de uma coisa: o cara não está errado não. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a sabedoria de Deus é realmente loucura para os homens. É um fato. Aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus nos chama a fazer, para os homens é loucura. Antes de conhecer a comunidade chinesa, eu conheci um amigo meu que é chinês, ateu, né? A família dele é ele, a esposa dele trabalha na mesma empresa que Giovanni trabalha, foi aí que a gente começou a nossa amizade. E eu me lembro de um discurso dele, porque ele faz trading, então ele é acionista. Ele trabalha com ações, ele compra e vende ações. E ele é tão bom nisso. Então, o que eles faziam? O salário da esposa servia para pagar as contas de casa, e o salário dele, ele investia na bolsa. Então, 100% do salário dele entrava e investia na bolsa, investia na bolsa, investia na bolsa. Chegou um tempo que ele falou assim: não precisa, já estava rendendo o valor do salário. Falei: não preciso mais trabalhar. Parou de trabalhar. Continuou investindo. Chegou um tempo que ele falou assim: olha, se você quiser, você falou para a esposa, você também pode parar de trabalhar. Eu falei: não, eu gosto. Aí continuou. E eu me lembro de um jantar em família, que nós fomos até a casa dele. E ele falou: a coisa mais importante que nós temos que ter é dinheiro. Nada é mais importante que isso. Porque sem Deus, é o que sobra. É o que sobra. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Como cristão, nós não acreditamos nisso. Aliás, muito antigamente, falava assim: não, porque a gente, mesmo já sendo crente, falava assim: não, a gente precisa de dinheiro para viver. Não falo mais. Lã, a gente precisa de dinheiro para viver, Lã? A gente não precisa de dinheiro para viver. Mesmo assim, Deus vai colocar dinheiro, porque é Ele que sustenta. E aí nós temos o grupo de pessoas que vai olhar para isso e vai falar assim: você ficou louco. Porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Vai ter o pessoal que vai olhar e vai falar: ai, que lindo. Vai ter o pessoal que vai olhar e falar: você ficou louco, ficou responsável. Mas também vai ter as pessoas que vão acreditar. Porque a nossa tarefa é pura e simplesmente viver o Evangelho e proclamar esse Evangelho. A tarefa nossa não é convencer o outro do Evangelho. Não é convencer o outro que ele está errado. Não é convencer o outro que ele está em pecado. Quem convence o ser humano do pecado, meus irmãos? Quem convence? O Espírito Santo. Não é tarefa nossa. Gente, então não é tão difícil assim. A gente não tem que convencer ninguém. Já imaginou se fosse nossa tarefa convencer? Imaginou se Deus falasse assim: olha, agora vocês têm que convencer os outros, tá bom? Aí eu falo para Deus: Deus, eu acho que eu vou precisar de dinheiro. Eu acho que eu vou precisar de dinheiro, porque eu quero promover um jantarzão aqui chique. Eu quero mostrar para as pessoas que eu estou bem, porque daí eu falo para elas que, né, que quem é de Deus está abençoado, está, olha só, prosperando, e quem não é, aí eu ia precisar de dinheiro, ué. 3 tipos de pessoas. Algumas vão aplaudir, outras vão olhar para você e vão falar: você ficou louco.
mas vai ter aquelas em que o Espírito Santo vai convencer, vai usar a sua vida para que o Espírito Santo convença. Essas são as que irão aderir ao movimento, irão aderir ao reino. Tudo que a gente tem que fazer é se dispor. E Paulo e Barnabé estavam enfrentando isso. Paulo e Barnabé estavam vivenciando isso. Versículo 5 diz: e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Olha o nível de perseguição. Eu acho que quando a gente se permanece fiel, muitos, no Brasil não tem essa cultura, graças a Deus, de apedrejar, por enquanto pelo menos, mas muitos irão nos abandonar. Hoje as pessoas não têm mais como jogar pedra, dar tiro, soco, chute. Isso acontece em época de pandemia, infelizmente. Não sei se estão sabendo, mas pessoas da área da saúde estão pegando o metrô e apanhando dentro do metrô. É notícia recente, vi isso ontem e fiquei abismado com as imagens. Aí eu, né? Por que estão batendo um pouco? Aí eu fui entender. Porque eles estão mais expostos, então talvez estejam mais contaminados. E aí no metrô eles estão contaminando outros. Olha a mentalidade do ser humano. Para começar, o que o cara que não é da área da saúde está fazendo no metrô? Não é verdade? Quem tem que estar no metrô é o cara da saúde. E outra, põe luva, põe máscara, usa álcool gel, você tem que pegar o metrô, o cara também tem. Aliás, se é o mesmo metrô, cuidado, porque se você adoecer, talvez você vá parar na unidade de saúde do cara que você bateu. Já pensou? É uma possibilidade. Nós estaremos expostos a todo tipo de ação, inclusive o abandono. Inclusive o abandono. A vida com Cristo é uma vida para ser feita em grupo, em caminhada com os irmãos, mas vai ter momento que nós nos sentiremos abandonados, e vai ter momentos em que a gente vai ter até que se retirar. Isso pode e talvez vá acontecer. No versículo 6 diz: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. Mas lá onde eles estavam, agora leia o 7 aí. Eu não citei o 7, eu deixei aqui de propósito, né? Eles saíram da cidade onde estavam para ser apedrejados. E lá onde eles chegaram, o versículo 7 diz assim: onde anunciaram o Evangelho. Então, meus irmãos, quando você passar por situações onde até mesmo você vai ter que se retirar do local, está tudo bem, comece tudo de novo. Comece tudo do zero. O próprio Jesus disse para os apóstolos, quando entrar numa casa e desejar paz e as pessoas não quiserem a paz, saia dali e dê uma sacudida até o pó daquela casa, você tira do teu sapato, vai para outra. Quem quer, quer. Quem não quer, sinto muito. Como diz meus amigos de Santa Catarina, queres, queres, diz, não queres, não, como é que é? Se queres, queres, se não queres, diz. Se não quer, deixa para lá, vai para outra. Então vai ter momentos que talvez você tenha até mesmo que deixar para trás o que você estava fazendo. Mas ao chegar ao novo local, comece do zero. Persevere, não desanime. Mas lembre-se, o preço é alto. Pague o preço. Jesus já falava que o Evangelho talvez faria com que pai brigasse contra filho. Que espadas fossem levantadas, amizades desfeitas. Aquele que não larga pai e mãe para colocar a mão no arado não é digno dessa obra. Você quer se considerar digno dessa obra? Persevere, olhe para a sua vida se os sinais estão ali. Se a sua vida não tem incomodado absolutamente ninguém, fale com Deus: Pai, talvez eu não esteja fazendo o que eu deveria estar fazendo. Talvez eu não esteja vivendo o que eu deveria estar vivendo.
E quando você entrar no movimento, pessoas vão olhar para você e vão falar: você é uma pessoa irresponsável, você é louco, você é louca, você tem problema. Persevere. Alguns aplaudirão: ah, que bonito. Outros vão olhar para você e dizer: você ficou louco. Mas alguns o Espírito Santo vai alcançar. E quando a situação estiver insustentável, você tenha que sair dali. Está tudo bem. Comece de novo. O Espírito Santo vai com vocês, aonde quer que vocês forem. Essa é a promessa. E Ele fará isso até o final dos dias, quando Ele vier nos buscar. Que Deus abençoe a sua igreja e que os sinais desse reino nos acompanhem. Persevere. Persevere até o final. Mesmo que te chamem de louco, mesmo que te abandonem ou te apedrejem, mesmo que você tenha saído onde você está, mesmo que você tenha começado tudo de novo, que os sinais do reino te acompanhem e que você pague o preço. Amém. Agradece a palavra do pastor, que nesse tempo agora de dificuldades, né, mais que a gente precisa é perseverar mesmo. Tá bom, vamos para o momento de oferta. Vou pedir para a Rebeca nos ajudar. Vamos ficar em pé para o hino da oferta. Senhor nosso Deus Pai, te agradecemos por mais uma semana que se passou, pelo dia de hoje, Senhor Jesus. Apesar de termos poucas pessoas aqui, Senhor, nós te agradecemos porque, Senhor, por tudo que a gente está passando, Pai, o Senhor ainda conforta o nosso coração, aquece nossos corações. E pela palavra de hoje, Senhor, que possamos estar perseverando, Pai, que nada venha nos abalar, mas que possamos estar mais fortes em Ti, Pai. Que as pessoas que estiverem se sentindo fracas, Pai, que elas possam estar se sentindo fortes em Ti, Senhor Jesus. Pai, queria estar orando agora pela oferta, Pai, que o Senhor se agrade com o que temos, Senhor Jesus, que o Senhor dê sabedoria e discernimento para a pessoa que irá usar esse dinheiro, que irá administrar esse dinheiro, para que realmente as Tuas boas novas sejam pregadas, Senhor, em todos os lugares, Pai. E, Senhor, esteja conosco, Pai, no resto do dia, durante a semana, Pai. Apesar das notícias que temos visto pelo jornal, Senhor Jesus, que isso não venha nos desanimar, mas que possa estar nos motivando mais para estar orando pelas pessoas que não Te conhecem ainda, e que essas pessoas possam estar sentindo o Teu amor através de nós, Senhor, pela Tua palavra, pelo que a gente for falar, Senhor Jesus. Assim eu peço, oro em Teu santo nome. Amém. Amém. Se sente, por favor. Então, gente, vamos para os anúncios.
item 2, né, que é muito importante, a gente está anunciando a partir do próximo domingo suspensos o culto aqui na igreja e outras atividades, todos os encontros aqui. Mas para que os irmãos não fiquem sem momento de adorar o Senhor, nós temos os cultos online. Essa igreja não vai colocar online, não é possível, mas nós temos aqui algumas sugestões das igrejas iguais às nossas aqui em Curitiba, lá em São Paulo. Tem a primeira, que é a igreja de Mogi das Cruzes. A gente conhece bem os pastores dessa igreja, que é o pastor Jonatas e o pastor Vu, aquele que veio a pregar, né, para a gente no último domingo. Então, é uma opção. E depois a igreja Ita, né, de Taiwan, e a igreja Povo Celestial. O interessante é que a primeira opção, a igreja de Mogi das Cruzes, tem, como nós aqui, bilíngue, português e mandarim. Depois a igreja Ita tem, em separado, culto em taiwanês, que é um dialeto, e culto em português, separados. E terceira opção, igreja do Povo Celestial, apenas culto em mandarim. Eu quero destacar a igreja de Mogi das Cruzes. A Mogi das Cruzes é uma igreja bem conhecida na comunidade chinesa. Ela foi fundada pelos irmãos que vieram de Taiwan. Então a tradição naquela igreja é falar taiwanês, um dialeto. Quando entramos em contato com o presbitério para saber, né, que igrejas têm culto online, o pastor Jonatas colocou essa nota aqui, ó, nós temos culto com tradução de mandarim e português e vice-versa. Aí eu entrei em contato com ele. Mandarim, pastor, você enganou, é taiwanês. Ele falou, não, é mandarim sim, porque todos que falam taiwanês naquela igreja entendem mandarim. Então eles acham que não tem problema, né, de serem mandarim. No momento, eu fiquei sentindo um amor muito grande pelos irmãos daquela igreja, porque eles podiam continuar, né, com o que eles já estão acostumados, habituados, ouvindo uma língua mãe deles, e se sentir muito confortados fazendo isso. Porém, deixaram, né, abrir a mão e vão ouvir o mandarim. Como muitos nós aqui, na nossa igreja, que mesmo que falem português, entendem, mesmo que falem mandarim, entendem português. Mas muitas vezes o irmão não quer ficar ouvindo português, porque diz assim, eu já fico a semana inteira ouvindo português e tenho raras oportunidades de ouvir a minha língua num domingo, um dia por semana apenas, aqui na igreja. Por que eu não posso ter, né, essa regalia? Tá? Mas não, os irmãos lá não, pensando nos outros, pensando na necessidade dos outros. Então, vão ter em mandarim, traduzindo assim em púlpito. Tá? Então, agradecemos essa igreja pelo amor, né, dessa igreja. E, para dizer a verdade, essa nossa igreja, aprendemos muito com a igreja de Mogi das Cruzes. Se essa igreja hoje é generosa também, porque tivemos um bom exemplo, temos um bom exemplo, né? Tá, e vocês podem então fazer suas opções acompanhando o culto aos domingos. O mais importante, pessoal, igreja não é só de domingo, tá? Então, para fazer culto, temos online, mas o mais importante é, durante a semana, a gente estar em contato ainda. Foi falado ontem, tivemos um ensaio do coral aqui na igreja. Éramos muito poucas pessoas, 4 ao todo. E foi falado entre a gente que, graças a Deus, né, apesar dessa pandemia toda, que tem que se isolar para então, né, toda a situação passar. Porém, temos a tecnologia em nossas mãos, né? E a gente pode usar essa tecnologia para ligar um ao outro. Então, muito mais importante que o culto de domingo, que durante a semana a gente possa estar em contato. Pega o seu WhatsApp, liga lá para os seus irmãos, né? Eu acho
mais gostoso ligar que apenas teclar, que às vezes a gente não vence, né, de ficar digitando. Então liga lá, fala com o seu irmão, ou ouve a voz do outro, né? E muitas vezes pela voz a gente percebe nuances. Pela voz a gente percebe se está sentindo só, se está sentindo enfraquecido. Então a gente, nessas horas, né, um exortando o outro, orando um pelo outro também, né? Então a igreja se constrói, se mantém durante a semana. Então é isso que eu peço, que a gente durante a semana escolha alguns irmãos mais próximos de você, fique em contato. E se puder, né, os irmãos mais esquecidos aqui na igreja, porque estão sempre sozinhos. Tem alguns irmãos aqui na igreja que a gente, eu, presbítera ainda, né, que Deus me perdoe, muitas vezes depois do culto de domingo, eu tenho que pegar a lista de presença que a gente tem lá fora, eu vou olhar assim quem que veio. E eu fico assim, a pessoa estava aí na igreja, estava aí ticando, né, que veio. Eu tenho que ver a lista para chamar a atenção que a pessoa veio. Isso porque a gente não consegue, a gente negligencia muito, né? E ninguém é perfeito, então a gente não consegue perceber todos aqui na igreja. E alguns são muito quietinhos, né? Então fica para nós despercebidos. Mas são esses que precisam mais de nosso cuidado, né? Portanto, durante a semana vamos fazer isso. E eu gostei muito no grupo da igreja no WhatsApp, a Kiko levantou da gente ajudar, né, os que têm mais necessidade. E aí então teve umas trocas de mensagens, né? E o pastor Lúcio entrou dizendo assim, olha, ele ficou feliz de ver toda aquela troca de mensagens, diz que isso é verdadeira koinonia. É isso, né, pastor? Que é a igreja, né, na sua linguagem original grega, koinonia. É a verdadeira igreja funcionando, tá? Então isso é o que a gente precisa fazer de diferente, né, sendo igreja. E portanto, gente, no item 3, os irmãos que tiverem qualquer dúvida sobre essa doença, sobre o coronavírus, sobre o que o governo está fazendo, né? Principalmente os nossos irmãos que não entendem tão bem português, talvez não estejam acompanhando tão bem, né, o pronunciamento do governo. E o Brasil é mais complicado, né? Nós temos pronunciamento do governo municipal, aí depois nós temos o pronunciamento do governo estadual e temos ainda o pronunciamento do governo federal. E como o nosso noticiário na TV, eu confesso, a gente sempre acha muito injusto, porque fala muito do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então a gente ouve 15 minutos sobre o pronunciamento do Rio, de São Paulo, a gente acha que é para nós também. Então confunde muito, tá? Portanto, pode gerar muita confusão, muita dúvida, né, nos nossos irmãos. Então, precisando de ajuda quanto às informações, ou então, qualquer necessidade no dia a dia, né, eu não estou podendo sair de casa para fazer as compras, né? Pode ligar para os irmãos da igreja, pode ligar para nós, os presbíteros aqui, tá? Então liga para a gente, se a gente não consegue ajudar, a gente procura ajudas, tudo bem? Então, né, durante a semana, em contato com os irmãos, sabendo dessas necessidades, fale com a gente, tudo bem? Então é isso. A gente não sabe até quando vai, né, essa suspensão. Eu com certeza vou sentir muita saudade de todo mundo. Eu vou sentir muita saudade de cultos aqui aos domingos, né? Nós temos um culto muito diferenciado, muito especial, ninguém faz culto como nós. Então eu sinto muita saudade, dos irmãos. Mas a gente em oração, tá bom? Vamos um exortando o outro. Vai suspender então presencial. Sim. Tá? Suspensão do culto presencial, tá? Precisa de uma palavra de apoio, algum aconselhamento espiritual, né? Nós presbíteros estamos dispostos, mas talvez não seja tão
não sejamos suficientes. Eu acho que o pastor Kleber, se a gente precisar, né? Então, o pastor está disposto a ajudar nessas horas, né? Eu acho que qualquer pastor, inclusive o pastor Kevin lá em Taiwan, tá? Não está aqui no noticiário, nos nossos anúncios, mas o pastor Kevin, eles estavam com passagens compradas para chegar no Brasil dia 8 de maio. Mas, durante essa semana, eles nos noticiaram de que as passagens foram canceladas pela companhia aérea. Tá? Então, eles, por enquanto, não têm uma previsão nenhuma de quando é que vão chegar aqui. E as coisas vão, né, correr ainda, desenvolver até lá para frente, e a gente viu pela previsão do nosso governo federal, nosso ministro da Saúde, dizendo que até final de abril vai ser um estouro, né, dessa epidemia. Então, até final de abril vai ser um caos. E dali para frente vai baixando aos poucos. A previsão é até agosto, tá? Não sabemos, né? Tudo pode acontecer. Previsão é apenas o nosso ver, mas Deus sabe o que está fazendo, tá certo? E o que a gente pode fazer é, né, realmente fazer toda a higienização possível, fazendo a nossa parte. E fazer a nossa parte também de saber como está o irmão, né, ao nosso redor, tá bom? Oremos muito, né, por causa de toda essa situação, e que a gente continue firmes, muito firmes. A nossa fé agora é algo que vai fazer muita diferença na nossa vida, tá? É isso. Pastor, tem alguma palavra? Seria incentivar os irmãos a manterem um sentimento de que nós não paramos de ser igreja, que a gente continua tendo comunhão com Cristo, com os irmãos. Acho muito legal que algo aconteça no momento em que a gente tem as redes sociais, a gente tem o WhatsApp. Eu não sou o pastor contratado aqui da igreja, mas sou pastor, isso independe de qualquer coisa. Então, por favor, conte conosco. Assim como nós queremos contar com os irmãos. A gente está à disposição, vocês sabem onde eu moro, agora eu não preciso mais gastar gasolina pelos lugares, eu tenho uma bicicleta elétrica, olha que benção. Mas se precisarem de algo, por favor, acionem a gente, tá bom? De verdade. Uma coisa que eu gostaria também de incentivar os irmãos é que a gente fizesse o máximo possível para acalmar os ânimos das pessoas que estão ao nosso redor, porque é um momento que assusta. É um momento que faz com que algumas pessoas fiquem com medo. E como cristão, a gente precisa aprender algumas coisas. Uma delas, não temer a morte. A gente precisa aprender. Eu não estou dizendo que eu sou muito bom nisso. Eu confesso para vocês que se eu morrer, eu fico pensando assim, minhas filhas, né? Então, é complexo, mas a gente precisa aprender como Paulo aprendeu. Que viver para a gente é Cristo. E morrer é lucro, nesse contexto morrer é lucro. Então que a gente não tenha uma morte, que a gente se disponibilize a servir as pessoas e que a gente sirva como um vetor de pessoas que acalmam pessoas. Então, dando informação, sugerindo às pessoas as ações que elas devem tomar, inclusive na questão de quem é da área da saúde, que a gente seja um porto seguro, para as pessoas não ficarem mais assustadas ainda, que elas encontrem em mim e em você alguém com quem ela possa contar, alguém onde ela possa se acalmar. Que Deus abençoe a gente, que a gente seja representante do reino de Deus onde quer que a gente vá e que a gente leve conosco a paz de Cristo. Amém. Então vamos para o último hino, 515. Santíssimo Pai, eu agradeço. Tá bom? Vamos lá, ficando em pé. See
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as doces consolações e as capacitações do Espírito Santo de Deus, seja para com o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos orar em silêncio. Menor, só. Você vai fazer lá? Eu faço aqui. Você vai pegar. Todo mundo longe um metro? Isso. Tá de base. Tem que ser. Você deixa rápido. Máscara. Ela não é. Sou baixinho, né? Os baixinhos ficam aqui, os altos ficam aqui em cima. Espera aí que eu tô com o dedo grosso aqui.